Ouça com atenção, porque o que vou te dizer agora pode mudar o rumo da sua alma. Você está pedindo vitória em Cristo, mas continua praticando diariamente aquilo que o entristece. Como espera vencer batalhas espirituais, se alimenta o inimigo com seus próprios hábitos. Como deseja paz, se cultiva a desobediência como se fosse algo inofensivo. Há cristãos que vivem de culto em culto, de promessa em promessa, mas continuam presos nas mesmas práticas que destroem sua fé, sua mente e sua comunhão com Deus. Este vídeo é um alerta. Não é para massagear o ego, é para sacudir a alma, porque enquanto você continuar fazendo isso todos os dias, não adianta clamar por vitória. A palavra de Deus não mente. Não há triunfo sem renúncia, não há milagre sem entrega, não há coroa sem cruz. Então olhe para dentro, examine-se e esteja pronto, porque esta mensagem vai confrontar tudo aquilo que você tem tentado esconder. A ilusão da vitória sem arrependimento. Há uma mentira sutil, sorrateira, que tem sido repetida nas igrejas, nos púlpitos e até mesmo dentro de muitos corações. A ideia de que Deus é obrigado a dar vitória mesmo quando o coração permanece rebelde. É como se bastasse levantar as mãos no culto, repetir algumas palavras de fé e tudo se resolveria. Como se a santidade fosse opcional e o arrependimento um detalhe secundário. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia é clara. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. Muitos clamam por resposta, mas ignoram que a oração não passa do teto, porque a alma ainda está comprometida com o pecado. O céu não negocia com corações divididos. A fé verdadeira não é um acessório espiritual que se veste aos domingos. Ela exige transformação. Mas o que temos visto é uma geração que quer os frutos da fé sem plantar a raiz da obediência. Querem bênção sem quebrantamento, querem unção sem renúncia, querem direção divina sem abrir mão de seus próprios caminhos. É uma espiritualidade sem cruz, sem morte do eu, sem confronto. E o mais perigoso de tudo, essa geração se acostumou a conviver com o pecado como se fosse apenas uma fraqueza humana. Mas pecado não é fraqueza. Pecado é rebelião contra o Deus Santo. Em Isaías 29:13, o Senhor declarou: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma palavra cortante, mas necessária. Porque há pessoas que decoraram o vocabulário cristão, aprenderam a levantar as mãos, a cantar os hinos, a dizer glória a Deus e amém. Mas o coração segue apegado a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O louvor é bonito, mas a vida é suja. A oração é fervorosa, mas o comportamento é incoerente. Há um abismo entre o que se declara com os lábios e o que se vive na prática. E o resultado disso não poderia ser outro. Vidas que caminham em círculos, orações que não são respondidas, ministérios que não prosperam, famílias espiritualmente paralisadas, lares sem paz. E então, em vez de se voltarem ao arrependimento, muitos questionam a Deus. Mas Deus não é injusto, Ele é santo. Ele não unge o que não está disposto a ser purificado. Ele não exalta quem vive de aparências. Ele não se compromete com alianças falsas. A bênção dele não pode repousar sobre um terreno contaminado. A glória não habita no meio da sujeira. Lembre-se da história de Acã, em Josué 7. O povo de Israel estava experimentando vitórias incríveis, conquistando terras, avançando sob a mão poderosa de Deus. Mas bastou um homem esconder em sua tenda aquilo que Deus havia proibido, um manto babilônico, prata e ouro, e toda a nação sofreu derrota. A cidade de Ai, pequena e aparentemente insignificante, derrotou o exército de Israel. Josué ficou perplexo, chorou, perguntou a Deus o que havia acontecido, e o Senhor respondeu com firmeza: Israel pecou,
Por isso, não puderam resistir aos seus inimigos. Josué 7, 11, 12. Não era falta de força, não era estratégia errada, não era falha humana, era pecado no arraial. Quantas pessoas estão exatamente assim? Acham que o problema é o cansaço, o ambiente, os outros, mas não enxergam que há algo enterrado em suas tendas espirituais. Há coisas que foram escondidas, justificadas, toleradas. Há acordos silenciosos com a impureza, com a mentira, com o orgulho, com a inveja. E Deus está dizendo, enquanto isso não for tirado, não haverá vitória. Não importa quantas campanhas de oração você faça, quantos jejuns você realize, quantos pastores imponham as mãos sobre sua cabeça, Deus não será cúmplice do pecado. Não podemos brincar com a graça. A graça de Deus é poderosa para perdoar, restaurar e levantar, mas ela não é um álibi para mantermos pecados de estimação. A graça não é permissão para continuar errando. É poder para viver em santidade. E se queremos ver a glória de Deus em nossas vidas, precisamos tratar com seriedade aquilo que Ele trata com seriedade. Santidade não é um peso religioso. É a condição para que a presença de Deus se manifeste. O Espírito Santo não habita em altares contaminados. Ele é santo. Ele exige rendição completa. A geração de hoje fala muito sobre vitória, mas se esquece que a verdadeira vitória começa quando nos rendemos completamente a Cristo. O Evangelho é claro. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para tirar o pecado do mundo. João 1, 29. Isso significa que Ele quer remover, arrancar, quebrar todo o jugo que te prende. Mas isso exige disposição para mudar. A vitória começa no coração quebrado. Começa quando você para de acusar os outros e começa a olhar para dentro. Começa quando você diz, Senhor, mostra-me o que está enterrado na minha tenda. Porque enquanto o pecado estiver escondido, a vitória será impedida. Começa quando abandonamos o auto-engano, quando paramos de justificar atitudes erradas, quando deixamos de usar a fé como um escudo para esconder nossas falhas. Vitória não é ausência de problemas, é presença de Deus. E Deus só habita onde há verdade, onde há arrependimento, onde há quebrantamento. Talvez o que você precisa não é de uma nova campanha de oração, mas de uma confissão sincera. Talvez você não precise de um milagre, mas de uma limpeza. Mas quando a luz de Cristo invadir o lugar escuro da alma, quando o Espírito Santo encontrar sinceridade e entrega, então as muralhas cairão, o favor de Deus será restaurado e aquilo que estava paralisado começará a andar. Não porque você mereça, mas porque você escolheu obedecer. A vitória em Cristo não é um direito automático, é o fruto de uma vida rendida. E é por isso que tantos clamam e não recebem, pedem e não alcançam, porque querem a vitória, mas não querem o arrependimento. Mas o tempo da ignorância Deus não leva em conta. Hoje Ele chama ao arrependimento, porque Ele tem mais para você. Ele tem vida, tem liberdade, tem paz. Mas tudo começa quando o pecado é expulso da tenda, quando o altar é restaurado, quando o coração é despido de toda a máscara. A partir disso, o céu volta a lutar por você. O hábito de reclamar e a morte da gratidão. Há um mal silencioso, repetido diariamente por muitos cristãos, que destrói suas orações antes mesmo que elas subam ao céu. O hábito de reclamar. Sim, a murmuração. Aquela atitude aparentemente inofensiva de viver reclamando da vida, dos outros, da igreja, da família, do trabalho, do tempo, das lutas, é, na verdade, um veneno espiritual que apaga a chama da fé e fecha as portas que o próprio Deus gostaria de abrir. Como esperar vitória se antes mesmo de dizer amém, o coração já está dominado pela insatisfação? O espírito da reclamação é uma praga invisível que se instala na alma quando o coração perde a memória da graça. E quando isso acontece, toda a bênção perde valor.
Não importa o que Deus faça, não importa o que Ele conceda, a alma ingrata sempre encontrará motivo para dizer não foi suficiente. E o mais grave é que para muitos isso já virou rotina. Acordam reclamando, caminham criticando, dormem murmurando. E no meio disso tudo ainda dizem, Senhor, me dá vitória. Mas como Deus vai responder a um clamor que vem de um coração que o acusa todos os dias? O povo de Israel é um triste retrato do que acontece quando a gratidão morre. Libertos da escravidão, guiados por Deus com sinais sobrenaturais, alimentados com pão do céu e água da rocha, ainda assim murmuravam, questionavam, duvidavam, reclamavam. Em Números 11, eles dizem com amargura, quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Veja que absurdo. Eles estavam livres, mas sentiam saudade da escravidão, por causa da comida. É isso que o espírito da ingratidão faz. Distorce a memória, envenena a alma e transforma milagres em motivos de queixa. E Deus ouviu aquela reclamação. E não foi com indiferença. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu grandemente, porque a murmuração não é apenas um desabafo, é uma afronta contra a soberania divina. É como dizer, Deus, não gostei do que o Senhor fez. É acusar o céu de falhar, é apontar o dedo para o Pai e dizer, eu merecia mais. É exatamente por isso que muitos não entraram na terra prometida. Não foi falta de promessa, foi excesso de queixa. Eles tinham uma herança preparada, mas morreram no deserto porque nunca aprenderam a agradecer. A gratidão é a linguagem da fé. É ela que honra a presença de Deus antes mesmo que a resposta venha. É quando você diz, Pai, eu ainda não vi o milagre, mas sei que o Senhor está no controle. Obrigado por estar comigo. Um coração grato carrega a atmosfera do céu. Mas a ingratidão atrai escuridão. Ela alimenta demônios do desânimo, da comparação, da ansiedade, porque quem vive reclamando está sempre focado no que falta, nunca no que já foi dado. E isso é um pecado grave, porque desonra aquele que dá todas as coisas. E você pode estar se perguntando, mas é tão errado assim reclamar da vida? Sim, é. Porque ao fazer isso, você está dizendo que Deus falhou com você. E o Pai não falha. Há dores que Ele permite, sim. Há desertos que Ele conduz, sim. Mas até no vale, há maná. Até no deserto, há coluna de fogo. O problema é que quando o coração se acostuma a reclamar, ele perde a capacidade de ver a provisão. Ela está lá, mas o olhar está cego. Porque a murmuração é como uma cortina que cobre a presença de Deus. Ele está perto, mas você não enxerga, porque está ocupado demais contando os problemas. A murmuração é como um louvor ao inferno. Sim, é forte, mas é isso que ela se torna. Uma exaltação à tragédia, uma celebração do fracasso, uma glorificação do medo. E muitos estão vivendo assim. Vão à igreja, oram, leem a Bíblia, mas passam o resto do dia reclamando. Da família, da saúde, do tempo, do trânsito, dos irmãos em Cristo, do pastor, da liderança, do salário, da política. Tudo é motivo para se queixar. Mas depois querem vitória, querem portas abertas, querem que o céu responda. Como? O apóstolo Paulo escreveu, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Não é por tudo, é em tudo. Isso significa que mesmo no meio da luta é possível encontrar um motivo para agradecer. Mesmo diante da dor, há um sinal da bondade de Deus. Mesmo nas lágrimas, há consolo. E quem aprende a enxergar isso se torna invencível. Porque o diabo pode tocar em muitas coisas, mas não consegue roubar um coração grato. A vitória começa quando a língua se curva ao trono de Deus. Quando você decide que, mesmo sem entender, vai louvar. Quando os lábios se tornam instrumento de adoração e não de reclamação.
Quando, em vez de repetir a dor, você repete a promessa. Em vez de reclamar da escassez, você exalta o Deus da provisão. Em vez de murmurar pela demora, você engrandece o Deus do tempo perfeito. Isso muda tudo, porque a gratidão abre os céus. Ela atrai a presença. Ela honra o caráter de Deus. E onde há gratidão, há paz, há alívio, há força. Agora pare e pense. Quantas vezes, só nesta semana, você reclamou de algo que, na verdade, era um cuidado de Deus? Quantas vezes amaldiçoou com as palavras uma situação que estava te ensinando a depender mais do Senhor? Quantas vezes fechou o coração para a bênção, porque ela não veio da forma que você esperava? O hábito de reclamar não é leve, é destrutivo. É um veneno que mina a fé, corrói a esperança e apaga o brilho da comunhão. Você quer vitória? Comece pela gratidão. Acorde agradecendo. Fale menos dos problemas e mais da fidelidade de Deus. Repreenda a murmuração na raiz. Quando ela surgir na mente, combata com um louvor. Quando a queixa quiser escapar da boca, substitua por uma palavra de gratidão. Não alimente os demônios do desânimo com seus lamentos. Alimente o céu com sua adoração, porque a gratidão não é emoção, é decisão. E quando você decidir agradecer, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver o fim do túnel, então o céu se moverá. Porque Deus honra corações que o honram. Não espere vitória se vive reclamando da vida que Deus te deu. Mas se você decidir hoje calar a murmuração e levantar um altar de gratidão, então prepare-se. O Senhor vai te mostrar que há vitória no deserto. Sim, mas ela só se revela para quem sabe agradecer, mesmo quando não entende. A linguagem da maldade. Quando a língua destrói a bênção, há algo profundamente sério que poucos se atrevem a confrontar, mas que tem matado vidas espirituais silenciosamente. A forma como usamos nossa língua. Não se trata apenas do que dizemos no culto, mas do que falamos no trânsito, dentro de casa, no trabalho, pelas costas dos outros, ou até em voz baixa no pensamento. A língua é pequena, mas carrega um poder tão destrutivo quanto uma bomba. E muitos ainda não entenderam que a boca, quando corrompida, se torna uma porta aberta para o inferno, mesmo quando os lábios confessam a fé. Você pode até levantar as mãos no culto, pode cantar louvores e dizer que ama a Deus, mas se, ao sair da igreja, sua língua se torna instrumento de fofoca, crítica, mentira ou maldição, então você está construindo com uma mão e destruindo com a outra. Tiago, o irmão do Senhor, escreveu algo duro e verdadeiro. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3:10. Ou seja, não é compatível, não é aceitável, não é santo e não será ignorado por Deus. A língua tem poder de vida e morte. O que você diz não desaparece no ar. Palavras são sementes, e toda semente tem um fruto. E o que você tem plantado com seus lábios? Tem abençoado sua casa ou amaldiçoado seus filhos? Tem encorajado seu cônjuge ou machucado quem mais te ama? Tem usado a língua para unir ou para dividir? Porque Deus está ouvindo. O céu registra o que sai da nossa boca. E não se iluda. Não há vitória na vida de quem usa a língua como ferramenta do diabo. Ananias e Safira são o exemplo trágico de como a mentira, mesmo quando revestida de aparência piedosa, pode ser fatal. Eles venderam um campo, retiveram parte do valor e disseram que estavam entregando tudo. Era uma oferta, uma ação aparentemente espiritual. Mas havia falsidade. E Pedro, cheio do Espírito, disse: "Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?" Atos 5:3. O casal caiu morto, não por roubo, mas por mentira, por usar os lábios para manipular a verdade diante de Deus. Quantos fazem isso hoje?
Falam palavras espirituais em público, mas secretamente distorcem, criticam, inventam. Usam versículos para atacar os outros, discursos religiosos para encobrir o ego, jargões cristãos para parecerem puros. Mas por trás da linguagem piedosa, há veneno. E o Senhor sonda, Ele vê, Ele ouve, Ele pesa cada palavra. E a vitória espiritual que muitos desejam não vem, porque Deus não compactua com lábios impuros. Não adianta dizer, Senhor, me usa, se sua boca ainda serve ao mundo. Não adianta pedir, Senhor, abre as portas, se sua língua fecha portas com palavras duras, acusações, murmúrios. Há lares em guerra por causa de palavras impensadas. Há amizades destruídas por frases lançadas no calor da raiva. Há igrejas divididas por boatos espalhados como se fossem verdades. E tudo isso sai da boca de crentes que oram, jejuam, vão aos cultos, mas que não aprenderam a domar a língua. A Bíblia diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, engana o próprio coração e a sua religião é vã. Tiago 1:26. Forte, não é? Não importa quanto tempo você tem de igreja, quantos dons você manifesta, quanta Bíblia você conhece. Se você não controla sua língua, sua fé é inútil, vã, sem peso espiritual, porque a língua é o reflexo do coração. Jesus mesmo disse, a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. E se sua boca vive despejando crítica, maldade, sarcasmo, desprezo, é porque é isso que habita dentro de você. E aqui está um ponto crucial. Não espere vitória se você edifica o inferno com a sua boca. Você pode até pedir a Deus que repreenda o inimigo, mas muitas vezes é a sua própria língua que está dando legalidade para que o diabo atue. Ele não precisa nem tentar. Você já está cooperando com ele. Toda vez que fere alguém com suas palavras, toda vez que diminui, que espalha fofoca, que amaldiçoa alguém pelas costas. Há mães que amaldiçoam seus filhos com frases como, você nunca vai mudar. Você é um peso. Você me dá desgosto. E depois clamam por transformação. Há homens que humilham suas esposas com palavras cruéis e depois pedem que Deus abençoe o casamento. Há irmãos que se acusam e se condenam e depois pedem comunhão. Não funciona assim. A boca é um altar. Ou você a consagra a Deus, ou ela será usada pelas trevas. E não pense que o silêncio resolve tudo. Muitos se calam na frente dos outros, mas dentro de si alimentam julgamentos secretos. Pensamentos maldosos, acusações mentais, ironias silenciosas. A língua física pode estar quieta, mas o espírito da maldade ainda opera. Por isso, o chamado é mais profundo. Não basta controlar a boca, é preciso purificar o coração. Porque uma fonte amarga só jorra águas amargas. E a transformação real começa quando você permite que o Espírito Santo quebre o ciclo de destruição verbal e cure a raiz contaminada da alma. Há poder na palavra. Deus criou o mundo com palavras. Jesus expulsava demônios com palavras. A fé vem pelo ouvir a palavra. E da mesma forma, o inimigo usa palavras para destruir, dividir, paralisar. É por isso que o crente precisa vigiar cada frase, cada comentário, cada expressão. O mundo pode tratar as palavras como algo barato, mas o céu trata com reverência. Cada palavra conta, cada palavra pesa. Se você quer vitória, comece pela boca. Ore antes de falar, pese antes de responder. Bendiga mesmo quando for tentado a amaldiçoar. Edifique quando for tentado a destruir. Declare vida quando tudo parecer morte. Transforme sua língua em uma espada de justiça, não em um chicote de condenação. E se você tem ferido pessoas com suas palavras, arrependa-se, peça perdão, repare o dano, porque enquanto houver contaminação nos lábios, haverá barreira na caminhada.
O Espírito Santo quer habitar em você por completo, mas ele não dividirá espaço com a maldade da língua. Ou você entrega tudo, ou continuará impedido. Decida hoje usar seus lábios como instrumentos de cura, não de guerra. Porque a vitória que você busca não depende só do que você pede a Deus, mas também do que você diz aos homens. A alma dividida. Quando Deus é só mais uma parte da agenda. Não há vitória para quem vive com o coração dividido. Não há autoridade espiritual. Não há direção do alto. Não há unção verdadeira na vida de quem tenta andar com um pé no altar e o outro no mundo. Essa é uma das grandes tragédias da fé moderna. Muitos querem Jesus, mas apenas como um item na agenda, um complemento, um recurso de emergência, um alívio emocional. Quando precisam, clamam. Quando tudo vai bem, esquecem. O nome de Deus está na boca, mas não está no trono do coração. E isso é idolatria disfarçada de religiosidade. Jesus foi direto quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ele não disse, não é recomendável. Ele disse, não pode, é impossível. Ou você se entrega totalmente, ou viverá sempre espiritualmente confuso, seco, frustrado. E a verdade é que há milhares de pessoas hoje sofrendo espiritualmente, não porque o céu as abandonou, mas porque nunca decidiram a quem pertencem de verdade. Estão na igreja, mas vivem segundo o padrão do mundo. Cantam com os lábios, mas desejam as coisas da carne. Frequentam os cultos, mas adoram os ídolos do coração em silêncio. O problema do coração dividido é que ele nunca se satisfaz. Vive em conflito. Um dia quer agradar a Deus, no outro quer agradar a si mesmo. Um dia se compromete, no outro se distrai. Um dia se consagra, no outro se corrompe. E isso produz um cristianismo instável, inconsistente, vulnerável. Um tipo de fé que não resiste ao dia mau, que se ofende com facilidade, que abandona a cruz ao primeiro sinal de desconforto. Não é uma fé viva, é uma conveniência espiritual que se ajusta às emoções. Apocalipse 3 nos apresenta a igreja de Laodiceia, o retrato perfeito da alma dividida. Eles não eram frios nem quentes, eram mornos, convencidos de que estavam bem, mas cegos para sua real condição. Achavam-se ricos, mas eram miseráveis. Achavam-se vestidos, mas estavam nus. E Jesus disse algo assustador: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso não é linguagem simbólica, é repulsa, é rejeição, porque Jesus não aceita ocupar um lugar parcial. Ele é o Senhor. E senhores não compartilham o trono. A fé morna é traiçoeira. Ela dá a ilusão de que está tudo bem, quando na verdade tudo está errado. Ela mascara a frieza com atividades religiosas. Ela acalma a consciência com rotinas espirituais vazias. Ela mantém a aparência de piedade, mas nega o poder da transformação. E é exatamente esse tipo de vida que impede a vitória. Porque Deus não honra alianças pela metade. Ele não se move em favor de quem o trata como uma opção entre muitas. Ele responde a quem o ama com exclusividade. Muitos dizem, eu amo a Deus, mas vivem como se o mundo fosse seu verdadeiro lar. Estão mais preocupados com a opinião dos homens do que com a aprovação do céu. Fazem de tudo para agradar as pessoas, mas se esquecem de agradar ao Espírito Santo. Enchem suas agendas de compromissos, mas não conseguem separar uma hora sequer para buscar a presença de Deus com sinceridade. E ainda perguntam por que a vitória não chega. A resposta está na divisão interna. Não há aliança plena, não há entrega total. Deus quer exclusividade, não por egoísmo, mas porque Ele conhece a natureza humana. Sabe que, se o coração estiver dividido, a queda é apenas questão de tempo. Sabe que o inimigo se infiltra exatamente nos espaços vazios. Sabe que o pecado se instala nas brechas de indecisão. Por isso, ele não aceita ser apenas mais uma prioridade. Ele exige ser o centro.
Não porque precise de nós, mas porque sabe que nós precisamos dele mais do que de qualquer coisa. Há pessoas que só buscam a Deus quando estão desesperadas, quando tudo vai mal, quando não tem mais onde se apoiar. E sim, Deus é misericordioso. Ele ouve até o grito do pecador, mas esse tipo de relacionamento superficial não sustenta uma vida espiritual saudável, porque quando a vitória vier, esse coração inconstante voltará a se afastar. É o ciclo da alma dividida. Ora se aproxima, ora se afasta, ora se entrega, ora se esquece. E Deus não nos chamou para esse tipo de vida. Ele nos chamou para sermos fiéis até o fim. A exclusividade de Deus na sua vida é a base da autoridade espiritual. É ela que te sustenta nos dias maus. É ela que te preserva no meio das tentações. É ela que te mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir. Se Jesus for apenas parte da sua agenda, você estará vulnerável. Mas se Ele for o seu tudo, o seu centro, a sua rocha, o seu tesouro, então nada poderá te abalar. A vitória não está apenas em declarar fé. A vitória está em viver com Cristo como o único Senhor. O coração dividido também gera confusão de propósito. Você não sabe o que Deus quer, porque nem sequer se interessou em ouvir. Vive buscando sinais, revelações, confirmações, mas não se coloca diante do altar com rendição. E enquanto você continuar tentando conciliar luz com trevas, graça com vaidade, espírito com carne, você viverá cansado, vazio, perdido, porque não fomos feitos para servir a dois senhores. Fomos feitos para sermos propriedade exclusiva de Deus. A vitória que tantos desejam não é um presente automático. Ela é fruto de uma caminhada de fidelidade. E fidelidade exige exclusividade. Não existe vitória na vida de quem ainda não decidiu de quem é. Não existe conquista eterna para quem vive oscilando entre a cruz e o mundo. E talvez essa seja a razão pela qual você ainda não viu o mover de Deus como esperava. Porque, no fundo, você ainda não entregou tudo, ainda guarda reservas, ainda quer manter o controle, mas o Espírito Santo está chamando você hoje para uma decisão, uma só, definitiva, radical, a mesma que Josué fez ao povo. Escolhei hoje a quem servireis. Ou é Deus, ou é o mundo, ou é o reino, ou é o ego, ou é a santidade, ou é a conveniência. Não há meio termo. A alma dividida jamais experimentará a plenitude da presença. E sem presença não há vitória. Só há religiosidade cansada e vazia. Por isso, escolha hoje, renda-se por inteiro, quebre a indecisão, destrua os ídolos silenciosos. Tire Jesus do rodapé da sua agenda e coloque-o de volta no trono da sua existência. Porque enquanto ele for apenas mais uma parte da sua vida, você continuará lutando batalhas sem a ajuda do céu. Mas quando ele for tudo, então você verá o que significa viver debaixo da autoridade, do favor e da vitória, que só pertencem àqueles que são inteiramente dele. O pecado oculto, que sabota a vitória. A razão pela qual muitos não experimentam vitória em Cristo não está do lado de fora, mas no mais íntimo da alma. Não está no ambiente, nas pessoas ou nas circunstâncias. Está escondida no lugar secreto do coração, onde se guardam os pecados que ninguém vê, mas Deus conhece. São práticas ocultas, hábitos escondidos, comportamentos disfarçados, coisas que aos olhos dos outros não existem, mas aos olhos de Deus gritam. E enquanto essas sombras não forem expostas à luz, a vitória continuará sendo uma promessa não cumprida. O pecado oculto é um sabotador silencioso. Ele mina a autoridade espiritual, seca a comunhão com Deus e corrói o interior do cristão como uma ferrugem invisível. É possível manter uma imagem de piedade pública, estar envolvido nas atividades da igreja, até pregar ou liderar, e ao mesmo tempo estar espiritualmente falido por causa de pecados não confessados. A aparência pode enganar os homens,
Mas o Senhor pesa os corações, e onde há engano, não há como haver presença. A palavra diz: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O texto é claro: esconder o pecado impede o progresso espiritual. Você pode orar, jejuar, cantar, declarar, mas enquanto houver algo escondido, o céu estará em silêncio. Deus não é cúmplice do pecado. Ele é luz, e na luz dele não há treva alguma. A vitória não se manifesta onde há duplicidade de vida. O Espírito Santo não habita em ambientes onde a hipocrisia se tornou rotina. Sansão é o retrato trágico de alguém que brincou com o pecado, achando que ainda manteria a unção. Separado desde o ventre, chamado por Deus para libertar o povo, cheio do Espírito, mas também cheio de autoconfiança. Ele achava que poderia continuar se envolvendo com o que era proibido sem sofrer consequências. Se deitou no colo de Dalila, abriu seu coração à mulher errada e perdeu sua força. O texto de Juízes 16 é um dos mais tristes das Escrituras. E não sabia ele que já o Senhor se tinha retirado dele. Quantos hoje estão exatamente assim? Continuam nos mesmos rituais, nos mesmos cargos, nas mesmas declarações, mas o Espírito já se retirou. Continuam atuando como se estivessem cheios, mas por dentro estão secos, porque alimentam diariamente pecados secretos. Pornografia assistida em silêncio, mensagens indevidas, trocadas no sigilo, relacionamentos duplos, corrupção nos negócios, mentiras mantidas por conveniência. Há pessoas que já perderam a sensibilidade espiritual há muito tempo, mas ainda acreditam que estão de pé. O pecado oculto é traiçoeiro porque anestesia a alma. Ele cria uma sensação de normalidade. E com o tempo, o coração já não se quebranta mais. A consciência para de reagir. A pessoa se acostuma, justifica, diz: ninguém é perfeito. Mas essa tolerância vai cavando um buraco onde a fé vai afundando pouco a pouco. E o diabo, astuto como é, não tem pressa. Ele espera que a própria pessoa se destrua com as escolhas que mantém em segredo. Enquanto isso, ela segue pedindo vitória. Mas como? Não se pode clamar por livramento enquanto se acaricia o laço. Não se pode pedir unção enquanto se alimenta o que entristece o espírito. Deus não derrama óleo em altares partidos. E há muitos que hoje vivem como casas divididas. Uma parte quer agradar a Deus, a outra parte está presa ao prazer do pecado. Mas a casa dividida não subsiste. Chegará o momento em que tudo desmorona. E quando isso acontecer, o que estava escondido virá à tona, não para destruir, mas para tratar. Porque Deus é amor, mas também é justiça. O pecado não confessado também fecha o canal da oração. Salmos 66:18 afirma: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso significa que não adianta clamar por mudança se há algo encoberto dentro de você. É preciso rasgar o coração, não as vestes. Deus não responde a orações que partem de lábios sujos, com o engano da vida dupla. Ele responde à sinceridade, ao arrependimento, à confissão verdadeira. É aí que começa a libertação. A boa notícia é que não há treva que resista à luz. Mas a luz só invade onde há abertura. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade começa por reconhecer: Senhor, eu pequei, eu escondi, eu fingi, eu me acostumei. A libertação vem quando há quebrantamento. Quando, como Davi, a alma clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Davi pecou gravemente, mas não permaneceu escondido. Quando confrontado, ele se humilhou, e por isso foi restaurado. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Ele não despreza o coração quebrantado, mas ele resiste aos orgulhosos. E esconder o pecado é orgulho. É dizer:
Eu dou conta de controlar isso, mas você não dá. O pecado, quando alimentado, sempre cresce. E quando cresce, te domina. E quando domina, te destrói. Por isso o Espírito Santo está te chamando hoje para confessar, para se expor diante de Deus, para abrir as gavetas da alma e dizer: Senhor, limpa tudo. Não há vitória onde há podridão escondida. Não há avanço espiritual onde há segredos sujos. O altar só volta a queimar quando for purificado. O céu só volta a se mover quando a alma se rende. E isso exige coragem, porque é mais fácil fingir que está tudo bem. Mais fácil manter a imagem, mais confortável viver de aparência, mas quem escolhe a verdade, escolhe a vida. Porque a luz de Cristo não vem para condenar, vem para libertar. Hoje, você pode continuar com tudo escondido e permanecer derrotado. Ou pode abrir mão do orgulho, da vergonha, da máscara e experimentar o que é viver debaixo da graça verdadeira. A vitória que você tanto busca não virá enquanto houver pecado secreto sendo alimentado. Mas quando a luz entrar, tudo muda. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E Deus está pronto para perdoar, restaurar e levantar. Mas só depois que a verdade for trazida à tona. Não espere vitória enquanto o quarto escuro da alma estiver trancado. Abra. Deixe a luz entrar, porque a vitória não é para quem finge, é para quem confessa, é para quem quer ser livre de verdade. E a libertação começa agora, se você quiser. Basta abrir a porta, porque o Espírito está batendo. E onde ele entra, não sobra mais espaço para o pecado, só para a glória. A vida sem oração, pedindo vitória sem intimidade. Você pede direção, mas não se ajoelha. Espera milagres, mas não fala com quem os realiza. Quer vitória, mas vive como se pudesse conquistá-la por mérito próprio, sem depender da presença de Deus. Essa é a grande incoerência espiritual de muitos. Desejam intimidade com o céu, mas estão desconectados do altar. Querem colher frutos de uma relação que não existe. E quando tudo começa a dar errado, dizem que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que quem silenciou foi você. Como esperar resposta de um Deus com quem não há conversa? Como querer ser guiado por um pai que só é lembrado nos momentos de desespero? A oração não é uma emergência, é uma comunhão. Não é um botão de pânico, é um estilo de vida. Mas muitos têm tratado a oração como o último recurso, quando deveria ser o primeiro passo. Vivem correndo, trabalhando, produzindo, se relacionando, se distraindo e no fim do dia entregam a Deus um suspiro apressado ou um silêncio pesado. A vida espiritual vai murchando e ainda se pergunta por que não há vitória. A oração não é opcional para quem quer permanecer de pé. É o oxigênio da alma, é o elo vivo entre a criatura e o Criador. E sem ela, o crente não dura, perde o discernimento, perde a paz, perde o foco. E quando o diabo percebe que alguém não ora, ele não precisa nem atacar diretamente. Já sabe que esse coração está desprotegido. O inferno teme o crente que ora, porque sabe que onde há oração, há autoridade. Onde há oração, há fogo. Onde há oração, o céu se move. Daniel é o exemplo claro do que significa levar a oração a sério. Ele não negociava o altar, mesmo diante da ameaça de morte. O decreto era claro: orar a qualquer deus que não fosse o rei seria punido com a cova dos leões. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia, e não o fazia escondido. Abria as janelas na direção de Jerusalém, como sempre fazia, porque para ele a oração não era uma opção. Era a base da sua vida. Ele preferia enfrentar leões do que viver sem falar com Deus. E é exatamente por isso que Deus o honrou. A cova não o engoliu, porque ele já vivia no esconderijo do Altíssimo. Agora olhe ao seu redor. Quantos dizem,
quero ser como Daniel, mas não conseguem separar 5 minutos por dia para orar. Quantos desejam ter discernimento espiritual, mas não têm vida de oração? Querem ouvir a voz de Deus, mas estão com os ouvidos ocupados com o barulho do mundo. Alimentam a alma com redes sociais, notícias, entretenimento, mas não alimentam o espírito com diálogo com o Pai. E o resultado é uma geração ansiosa, perdida, seca, sem direção, porque abandonaram a fonte. A vida sem oração é um convite aberto ao fracasso espiritual. Quando você para de orar, começa a se apoiar no próprio entendimento. Começa a confiar nas suas decisões, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Mas tudo isso é instável, é areia movediça. E quando vem os ventos, tudo desaba, porque o fundamento verdadeiro está na comunhão. Não é a quantidade de ministérios, nem a intensidade das atividades religiosas. O que sustenta é o tempo com Deus, é o quarto secreto. É o lugar onde ninguém vê, mas onde o céu se manifesta. E aqui está um engano comum. Muitos acham que oram porque falam de Deus o tempo todo. Mas falar de Deus não é o mesmo que falar com Deus. Discutir teologia não é o mesmo que se derramar diante do trono. Cantar hinos não substitui o clamor íntimo. Servir na igreja não compensa a ausência no lugar secreto. Deus quer você, não sua performance religiosa. Ele quer seu coração, não suas justificativas. Ele quer o seu tempo, não suas desculpas. A oração também revela quem realmente governa a sua vida, porque quem ora reconhece: eu não dou conta sozinho, eu preciso do Senhor. É um ato de humildade, é declarar dependência, é rasgar o orgulho e dizer: sem ti, nada sou. Por isso ela incomoda tanto a carne, por isso é tão difícil manter uma vida de oração constante, porque ela confronta o ego. E tudo o que confronta o ego, o mundo tenta calar. Mas a oração não pode ser calada, porque sem ela você não vence. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, separava tempo para orar. Antes dos milagres, ele orava. Antes das decisões, ele orava. De madrugada, no deserto, no jardim, a vida dele era marcada pela oração. E ainda assim, muitos que dizem segui-lo não o imitam nisso. Vivem com pressa, com distrações, com compromissos, mas sem oração. E depois perguntam: por que minha vida está travada? Porque oração não é só conversa, é alinhamento. É quando sua vontade se curva à vontade do Pai. A oração abre os céus, mas também revela o coração. É no secreto que Deus trata feridas, corrige rotas, confronta pecados. É ali que Ele molda, limpa, fortalece. Muitos fogem da oração porque sabem que serão confrontados. Sabem que não poderão continuar mentindo para si mesmos diante do Deus que tudo vê. Mas é esse confronto que gera cura. É esse incômodo que produz arrependimento. É nesse lugar de exposição que a vitória começa a ser construída. E talvez você diga: mas eu não sei orar bonito. Deus nunca pediu beleza, Ele pediu sinceridade. Não é sobre palavras eloquentes, é sobre coração quebrantado. É melhor 1 minuto de verdade do que 1 hora de repetição vazia. Deus não está interessado em discursos, Ele está interessado em comunhão, em ouvir sua voz, em te encontrar no secreto, em te fortalecer onde ninguém mais consegue te alcançar. E isso só acontece quando você decide voltar. Voltar ao altar, voltar ao primeiro amor, voltar à presença, porque não há vitória fora do esconderijo, não há conquista sem rendição, não há resposta sem busca. E essa busca começa no lugar onde a carne morre e o espírito se fortalece, no joelho dobrado. A intimidade com Deus não se improvisa, ela se constrói. E quanto mais profundo você for, mais firme será. E quanto mais firme for, mais preparado estará para vencer. Porque a vitória vem de Deus, mas é liberada àqueles que andam com Deus. Não trate a oração como um amuleto.
Deus não é um socorro automático para problemas urgentes. Ele é Pai, Senhor, Rei, e Ele espera ser buscado todos os dias, não apenas nos momentos de crise. A oração é o respiro da alma que não quer apenas sobreviver, mas viver em santidade e propósito. E se hoje você decidiu que quer vitória, comece dobrando os joelhos, porque quem fala com Deus anda com Ele, e quem anda com Ele jamais será derrotado. Ou você muda, ou continua perdendo. Você pode ouvir todas as advertências, pode compreender cada verdade que foi dita até aqui, pode até concordar com cada palavra, mas se não houver decisão, nada mudará. Se o coração permanecer endurecido, se os hábitos continuarem os mesmos, se os pecados seguirem sendo cultivados em segredo, se a frieza espiritual continuar sendo normalizada, então a derrota vai continuar fazendo parte da sua rotina. E não porque Deus te rejeitou, mas porque você se recusa a mudar. Porque a vitória que você tanto busca está do outro lado da sua decisão. A palavra de Deus nunca foi confusa. Ela sempre foi clara. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. Lucas 9:23. Não disse, venha como está e permaneça como está. Ele não prometeu conforto, ele prometeu transformação. Não prometeu um caminho sem espinhos, prometeu cruz. Mas também prometeu vida, vida verdadeira, vida abundante, vida vitoriosa, mas só para quem decide, só para quem se entrega por inteiro, só para quem escolhe obedecer mesmo quando dói. A verdade é que Deus não premia rebelião. Ele ama o pecador, mas não abençoa a desobediência. Ele é Pai, mas não é cúmplice do erro. E muitos estão hoje pedindo vitória com os lábios, enquanto vivem em rebelião com as atitudes. Querem os frutos do reino, mas não querem viver sob o governo do rei. Querem resposta, mas não querem renúncia. Querem cura, mas não querem arrependimento. Querem promessa, mas não querem santidade. E isso é incoerência espiritual. É como querer colher onde nunca se plantou. Deus quer te dar vitória, sim. Ele tem planos maiores que seus medos, tem caminhos que você ainda não viu, tem promessas que excedem a sua capacidade de sonhar. Mas ele não pode colocar vinho novo em odre velho, não pode derramar glória sobre um altar rachado, não pode operar milagres em corações que se alimentam do pecado com indiferença. E é por isso que ele te trouxe até aqui, para colocar você diante da decisão mais importante da sua vida. Ou você muda, ou continua perdendo. Perdendo tempo com coisas que não edificam. Perdendo energia em batalhas que poderiam já ter sido vencidas. Perdendo paz por insistir em caminhos tortuosos. Perdendo comunhão por alimentar distrações. Perdendo autoridade por viver uma fé sem raiz. Perdendo dias, meses, anos, tudo porque não decidiu, tudo porque ainda adia, tudo porque continua negociando aquilo que Deus já mandou abandonar. Mas o Senhor está te chamando hoje, não com condenação, mas com urgência, não com acusação, mas com verdade. É hora de mudar, é hora de romper com essa vida espiritual rasa, medíocre, inconstante. É hora de quebrar o ciclo de derrota. É hora de parar de viver um evangelho que só funciona no discurso, mas que nunca mudou de fato o seu interior. É hora de parar de culpar os outros, de culpar o diabo, de culpar Deus e assumir que a responsabilidade da sua vida espiritual é sua. Deus já falou, o céu já enviou sinais, a palavra já foi liberada. Agora falta a sua parte. Você não foi criado para viver nessa apatia espiritual. Você não nasceu para andar em círculos, sempre esperando uma vitória que nunca chega. Você foi chamado para ser sal da terra, luz do mundo, embaixador do reino. Mas isso exige coragem, exige rendição, exige quebrantamento,
exige dizer a Deus: chega, não quero mais viver pela metade, toma tudo, muda tudo, faz tudo novo. Só assim a vitória será real. Só assim o inimigo será vencido. Só assim a paz voltará. Só assim a presença de Deus habitará plenamente em você. A cruz está diante de você e ela continua sendo o único caminho. Ela não é simbólica, ela é concreta. Ela exige que você morra para o seu orgulho, para seus prazeres, para seus desejos egoístas, para seus hábitos pecaminosos. E é isso que você tem evitado. Você quer a coroa, mas não quer a cruz. Quer o alívio, mas não quer o arrependimento. Quer a resposta, mas não quer a disciplina. E enquanto isso não mudar, a vida também não muda. Porque a transformação só começa quando a vontade de agradar a Deus se torna maior do que a vontade de agradar a si mesmo. Talvez hoje você esteja cercado por escombros, casamento em crise, ministério enfraquecido, emoções desordenadas, fé apagada. E talvez esteja culpando a vida, as circunstâncias, as pessoas. Mas Deus está dizendo: eu ainda posso reconstruir, eu ainda posso restaurar, mas você precisa decidir. Não adianta esperar que o céu se mova se você permanece parado. Não adianta pedir por recomeços se você insiste em repetir os mesmos erros. Não adianta clamar por avivamento se seu altar continua quebrado. É agora, não é depois. Não é quando você estiver melhor. Não é quando tudo estiver mais tranquilo. Não é quando o momento for ideal. O tempo é hoje. O chamado é agora. Porque o amanhã pode não chegar. Porque quanto mais você adia, mais o coração se endurece. E quanto mais o coração endurece, mais distante você fica daquilo que Deus preparou. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Hoje é dia de decisão. A vitória que você quer não está em fórmulas, está em uma única palavra: obediência. Está em se render, em se humilhar, em voltar à cruz. E ali, aos pés do Salvador, rasgar sua alma, confessar tudo, abrir mão de tudo, entregar tudo. Só assim a vida é transformada. Só assim a fé se torna viva. Só assim a vitória deixa de ser um desejo distante e se torna uma realidade palpável. Porque a cruz não é o fim, ela é o começo de uma nova vida, o começo da verdadeira vitória. Então escolha, não espere mais. Não adie o que só você pode fazer. Deus já fez a parte dele. Ele já enviou o Filho, já ofereceu o perdão, já declarou as promessas, já estendeu a mão. Falta você dar o passo. Falta você dizer: sim, Senhor, eu decido. Hoje, agora, para sempre. Não continue vivendo um evangelho que não te transforma. Não continue alimentando a ilusão de que tudo vai mudar sem que você mude. Não continue esperando vitórias que nunca virão enquanto você continuar sendo o mesmo. A escolha está diante de você. A vida e a morte. A bênção e a maldição. A verdade ou a aparência. O céu ou a ilusão. A cruz ou a fachada. A presença ou a rotina. A rendição ou o orgulho. Ou você muda ou continua perdendo, mas hoje Deus te chama para vencer. Vencer com Ele, vencer nele, vencer por meio dele. Basta decidir, porque quem escolhe a cruz encontra a vida, e quem encontra a vida jamais será o mesmo. Que o Senhor te conceda a coragem de mudar, a força para obedecer e a graça para caminhar em vitória verdadeira. Que cada decisão tomada hoje seja regada pela presença de Deus e que a cruz de Cristo seja teu ponto de partida para uma vida cheia da glória, da paz e da fidelidade do céu. Em nome de Jesus, receba força, discernimento e libertação. Amém.